na série de entrevistas com os vereadores. O Jornal 100 entrevista hoje o vereador Paulo Pilates, eleito em 2020, o seu primeiro mandato aí com 519 votos. E está aqui hoje para conversar conosco, falar desses 3 primeiros anos dele, do seu mandato e também a perspectiva, né? Já que estamos num ano de eleição. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui, Paulo Pilate, não Pilates, né? Conforme estava falando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Campo Mourão. Bom dia, amigos da Musical. Bom dia, Cid. Bom dia, França. Cid Sauer, eu vou te dar o privilégio de iniciar a entrevista. Bom, vereador, chegamos ao último ano do mandato. Como é que o senhor avalia esses 3 primeiros anos? Foram 3 anos de uma boa caminhada aí, uma novidade, né? Porque a gente já acompanha a política de perto, já de longa data e tal, né? Mas de maneira direta, assim, é realmente diferente. Então, muita coisa boa, né? E algumas dificuldades que a gente enfrentou como primeiro mandato, porém, uma experiência gratificante. Eu confesso que 3 anos aí de trabalho intenso, né? Assim, muito dedicado à população de Campo Mourão, à nossa cidade, um olhar sempre determinado a realmente edificar a nossa cidade, né? Tanto que muitas pessoas olham muito a questão de oposição e situação. Eu vejo o Legislativo mourãoense hoje que praticamente não existe uma oposição à gestão do governo do Tauílio Tezelli. Por quê? Porque todo mundo mais ou menos focado durante esse período assim em fazer o melhor por Campo Mourão. Então, quer dizer, foi deixado um pouquinho de lado aquela briga. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas acontece que a oposição é salutar. Falei, eu até concordo. Hoje, olhando um pouquinho para trás, né, uma oposição sadia é muito bom para a cidade, porque ela questiona alguns pontos, né, ela dá um chacoalhão e ela exige, faz algumas cobranças assim, que de repente a efetividade de alguns serviços, né, acabam sendo ainda melhores. Mas todo mundo, acredito que eu e os demais vereadores também, né, é um elogio quase que conjunto aí para eles também, mas foi um período assim que tivemos um foco muito grande pela edificação da cidade como um todo, em todos os sentidos. Nesses 3 anos aí do seu mandato, o que o senhor destacaria daquilo que o senhor propôs quanto projetos, indicações legislativas, até mesmo requerimentos, que o senhor acha que surtiu efeito para a sociedade dentro da sua expectativa? Sim, o trabalho do Legislativo, né, a gente não pode executar absolutamente nada, a gente tem que reivindicar, cobrar, pedir e insistir para que as coisas realmente saiam, né? Foi um período um pouquinho difícil no início, já que tivemos um período de pandemia. Parece maçante a gente ficar falando em pandemia, lá para trás, tudo, né? Mas foi realmente um tempo muito difícil, né? Tempos aí que a gente estávamos todos aprendendo sobre a pandemia. A gente não tinha uma regra, era uma coisa totalmente nova, né? Mas a gente tinha algumas diretrizes e algumas coisas que a gente tinha o entendimento de que a gente tinha que buscar, principalmente em defesa da população, em proteção da população. Então a gente tinha algumas brigas aí, algumas eram ouvidas, outras não, mas enfim, todo mundo aprendendo e foi um período complicado. Depois desse período, né, continuou os trabalhos aí, ainda tem trabalhos a serem feitos, né, muita coisa para fazer na edificação aí da própria cidade, né, muita coisa foi deixado muito para a última hora. Estamos aí no último ano de mandato de vereador, o último ano do mandato, que é o segundo mandato do Tauílio, né? Então, muitas obras aí, realmente a cidade está um canteiro de obras, está muito bonito, a gente vê o trabalho intenso, né? Só que já vem de 7 anos, né? Então, deveria ser feita uma caminhada um pouquinho mais caprichada no começo e tal, né? Então, a gente sempre cobrou isso aí. Tem muitas obras aí que a gente vem de cobrança já de longa data, a gente pedindo e querendo, fazendo algumas cobranças, né? E realmente ficou meio que para a última hora. O senhor apresentou algum projeto nesse período de 3 anos que o senhor gostaria de destacar?
Olha, o trabalho da gente foi tanto quanto na zona rural, que eu sou nascido e criado na zona rural e moro até hoje, né? Paro na cidade, mas eu ainda falo que eu sou morador do Barreiro das Frutas. Então a gente para na cidade, mas mora no Barreiro das Frutas. Então a gente sempre tem muita atenção com as estradas, né? Com os locais e com os problemas da zona rural. Mas isso não impede também que a gente faça o trabalho na cidade. Então você veja só, durante esse período aí foram dezenas e dezenas de pedidos de asfaltamento, né, na periferia de Campo Mourão, né, muitos deles foram atendidos, né. Quer dizer, a gente propõe, a gente mostra o motivo de ter feito aquele pedido, né, e no momento oportuno, né, claro que depende da gestão do próprio executivo, mas saindo a gente fica gratificado. Por quê? Porque é um pedido da gente. Então, mas não só asfalto, é um todo, né? Você veja só, hoje em dia nós estamos vivendo uma situação aí, por exemplo, né, situações críticas aí com relação aos fios, né? Claro que é uma briga de um vereador nosso da Câmara lá, já de longa data, né? O Márcio Berbit. E a gente está junto nessa briga aí, né? Querendo que se resolva. E parece que as coisas são meio que largadas, são meio que deixadas de lado. Então só entra em pauta quando, por exemplo, um caminhão passa aí e já arranca mais um tanto de fios, daí fica largado por mais um período. Mas é toda uma questão. Eu tenho dezenas de pedidos de reformas de postos de saúde, de creches, tudo. Então a gente tem um olhar muito atento com a saúde e com a educação de Campo Mourão. A educação, a gente teve um acompanhamento aí que a gente fazia parte de um grupo que se chamava assim, Volta às Aulas, né? Retorno às aulas. Porque passou por aquele período de Covid, né? Dá aula não dá, vai ficar em casa, não, vão voltar para a escola. Então foi um período muito difícil aí, a gente tinha que tomar decisões aí quase que diárias. Tanto que algumas decisões de voltar para as aulas, de repente, na mesma noite, por algum fator tal, a gente recuava e voltava. Então, esse olhar atento aí, né, com relação à educação, a gente esteve muito presente. Mas a gente vê que a educação é um setor da nossa cidade aqui que ela caminha quase que por si só. Ela está bem estruturada, ela tem uma caminhada aí que não tem grandes problemas, como a ação social, por exemplo, que a meu ver assim está muito carente de um atendimento efetivo, sabe? Ela tem ali a burocracia que atende algumas pessoas, algumas situações, tudo, e fica só meio naquela burocracia. Não tem um atendimento efetivo assim de tentar resolver situações. Tá, beleza. A segurança pública também, em alguns momentos, a gente vê que tem algumas situações assim que a gente fica até estarrecido, né? Porque se a gente puxar pela memória, Cid, então a gente tem situações assim, quase que de estado de abandono até no centro da cidade, né? Situações assim, sabe, que são vexatórias, assim, que são Da segurança. Na segurança, eu falo da segurança, mas é um todo, sabe? Por exemplo, voltando lá para trás, por exemplo, um fato que aconteceu numa quarta-feira, num sol quente e tal, né, num dia normal da cidade de Campo Mourão, tudo, né, na porta da Catedral São José, né, você vai lembrar desse fato que eu estou falando aqui, na porta da Catedral São José, cerca de 2 anos atrás, né, 2 homens fazendo sexo, 4 horas da tarde, em frente ao cartão postal da cidade de Campo Mourão. Então, quer dizer, para chegar nesse ponto, passa por quê? Passa por pessoas ali, né, que são, alguns colocam como vítimas da sociedade, né, pessoas ali que estão drogadas ali na praça o tempo todo ali, né, importunando pessoas que passam ali, senhoras, pessoas de todos os tipos, né? Pessoas que vão à igreja, pessoas do comércio, enfim. Então, a segurança, então ela ficou ficou devendo nessa situação. E outra, eu estou falando do centro da cidade de Campo Mourão. E as periferias? E os pontos um pouquinho mais longe, né? E a saúde, então, nem se fala. Desde o início do meu mandato, eu sempre falava assim que a saúde de Campo Mourão está doente. Por quê? Porque o sistema não consegue ser efetivo, o sistema não consegue fazer realmente o seu dever de casa.
Porque o dever de casa, doentes sempre vamos ter, França. Isso aí não tem como, sempre vamos ter. Mas para isso nós temos hospitais, postinhos, para isso nós temos um grande efetivo de pessoas atendendo, né, na enfermagem, os nossos anjos da guarda, né? Então, enfim, mas por que até hoje existem, às vezes, grandes filas aí de pessoas para fazer cirurgias simples, né? Para exames, determinados exames. Por que tem uma fila dessa? Por que tem fila para um atendimento numa especialidade de um doutor? Então isso aí, cara, poxa, eu acho que isso aí é falta de gestão. Isso aí deveria ter um foco muito maior e fazer e ser resolvida essa sistemática aí. Porque, cara, são 7 anos de mandato do Tauilo, né? Então, quer dizer, já poderia ter posto gente aí tudo que realmente desse uma solução, né? Esse ano tem eleição, o senhor disputa a reeleição? Vamos para a reeleição. É um período aí né, que a gente vai estar caminhando e mostrando para o povo, né? Que a gente foi uma pessoa que esteve muito atento durante todo o período a todos os problemas da nossa cidade, né? Tivemos uma atenção especial à questão do dinheiro, né? Então, apesar de a gente não ter uma experiência grande na contabilidade, mas a gente tem uma percepção de um todo. Eu faço parte da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Segurança Pública. Mas desde o início eu gostaria de ter participado na primeira, que é 2 anos, e na segunda, que é da Comissão de Finanças e Orçamento. Mas já tinha um grupo que atendeu isso aí. Por quê? Porque a gente está um pouquinho mais próximo. Mas enfim, a gente vai para a reeleição e a gente vai ter que mostrar o serviço. O senhor está no PL, né? No PL. O senhor foi eleito pelo PSL, o PSL se juntou com o DEM, virou União Brasil, o senhor não concordou muito e foi para o PL do ex-presidente Bolsonaro. O senhor fica no PL para disputar a eleição ou o senhor vai aproveitar a janela partidária desse mês e mudar de partido? Exatamente, fomos eleitos pelo PSL, que se juntou ao Democratas e formou a União Brasil. Então daí eles fizeram um posicionamento lá, tudo que eu discordei, saí, fui quase inconsequente com essa decisão aí, né? Muitos aconselhamentos de que não trocasse de partido. E eu falei, não, é questão de posicionamento, questão de vida, questão de... A pessoa do Paulo Pilates se propôs a fazer uma coisa na política. E por isso eu mudei e estou no PL, tentando fazer o melhor trabalho dessa forma. Então, a vinda para o PL foi isso aí. Inclusive, na região, o PL estava meio que largado, de lado, tudo. Daí eu fui colocado como presidente aqui na região do PL. E a gente organizou o partido e tal, né? Tinha algumas situações de multa até, a gente recorreu e tal, mas a gente organizou o papelado, deixou o partido bem organizadinho e tal. Hoje eu não sou mais o presidente do PL, hoje é o Mansueto Salvadori, o presidente, eu sou o vice-presidente. Então, a intenção é que eu fique no PL. Eu sei que tem uma janela aí, e na política, eu costumo dizer que na política nada é definitivo. Poxa, Paulo, mas você está se colocando assim... Não, eu sou muito positivo nas minhas decisões, né? Então, eu sei o que eu quero para a política, eu sei o que eu quero nesse próximo passo, que é, né, esse próximo pleito aí, que já está bem pertinho, né? Dia 6 de outubro, é daqui uns dias. Isso significa que se numa eventual candidatura, hoje pré-candidato, o Rodrigo Salvadori, o senhor estaria com ele, então? Isso, o pré-candidato Rodrigo Salvadori é uma pessoa assim que eu tenho apoiado já de longa data, como o nome, né? Então, ele saindo como candidato a prefeito é provavelmente grande probabilidade mesmo de que eu o apoie. Do outro lado, você já fez um discurso de oposição aqui. Mais ou menos. Você veja só, e eu sou uma pessoa assim que todo mundo me conhece, eu sempre gostei da política desde lá do início do primeiro mandato do Rubens. Foi ali que eu aprendi a gostar da política como um todo. Então eu era presidente da escolinha lá do Barreiro, era presidente da Associação de Moradores, e ali, né, a gente começou a ter um envolvimento e uma proximidade, né, e daí o atendimento na nossa escola, dos trabalhos da escola ali, a gente começou a gostar. E desde aquela época, então mais de 25 anos, eu costumo falar que mais de um quarto de século, eu estive só num grupo, que é do grupo do Rubens, grupo do Tauilo, o grupo do Douglas, né? Eu sempre tive desse lado,
sempre tive, nunca troquei de lado, discordando muitas vezes de algumas situações, cobrando algumas situações, porque a gente é pontual, sabe? A gente sabe o que é para política. A gente quer uma política honesta, limpa e transparente. Então, é isso que eu sempre lutei. Então, agora tenho oportunidade de fazer, é o que eu procuro fazer. Então, daí a gente acabou, assim, meio que nessa discordância, tendo muitos pontos em discordância e que nos levaram a apoiar uma possível candidatura do Rodrigo Salvadori. Eu quero agradecer a presença aqui do vereador Paulo Pilate. Agora não erro, viu? Paulo Pilate. Paulo Pilates. Obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal 100. Gratidão, França, pelo convite, né? Eu fico muito honrado de estar num programa assim de tamanha relevância para Campo Mourão, assim, se discutindo todos os pontos e principalmente também a política, né? Acompanhando já de longa data também conosco ali, sempre presente nas sessões da Câmara, né? O Cid, né? Companheirão ali, dando as notícias, né? E a gente busca realmente isso, a transparência na política. França, eu costumo falar o seguinte, que na política, o cidadão é o principal responsável pela política. Então, se temos hoje uma política, assim, suja, difícil, complicada, assim, que a gente vê no alto escalão, assim, um descontentamento muito grande, então a gente... Mas não estou falando de A ou B, desse ou daquele, eu estou falando do geral. Porque isso aí é geral, parece que é endêmico a coisa. Então é o seguinte, precisa da transparência, mas essa transparência, essa retidão e essa honestidade, principalmente em França, passa pelo cidadão. A partir do momento que o cidadão ele é honesto com ele mesmo, querendo o melhor para a família dele, para a pessoa dele, né, para a sociedade que ele convive, por exemplo, no caso, a cidade que eu moro aqui, ele vai escolher a melhor pessoa. Escolher a melhor pessoa, França, não quer dizer que você tem que escolher o vereador Paulo Pilate, que se intitula, né, um cara transparente, um cara... Não, não é isso. É você ter um olhar correto e escolher as melhores pessoas. A partir do momento que a gente escolher as pessoas melhores, a gente vai ter uma política melhor.